Oi, para quem não sabe, ontem, dia 30 de março, foi dia de homenagem ao transtorno do humor bipolar. E a pedido da equipe do CAPS, eu vou fazer um breve comentário sobre o transtorno. Como o próprio nome diz, dois polos, né? E esses polos estão representados pelos extremos de comportamento do ser humano em termos de quê? De expressão do humor. Então, a gente precisa primeiro fazer uma diferenciação do que é o humor e o que é o humor normal e o que não é o humor aceitável, né? O humor tem a ver com a reação em termos de sentimentos que a gente tem em relação a um estímulo do ambiente. Então, o que é esperado? Se eu recebo uma boa notícia, eu fico feliz, né? Aquela sensação momentânea de bem-estar. Se eu recebo uma notícia ruim, eu fico triste, ou com raiva, ou irritada. Essas são as oscilações do humor. E as oscilações do humor, ao longo da nossa vivência, ela é considerada de acordo com os padrões de comportamento social. Então, até um certo ponto, ele é entendido como, entre aspas, normal. Então, se eu ganho na loteria, é bem aceitável que eu saia, né, gritando, feliz, né? Todo mundo vai entender que é proporcional. Então, assim, você está muito feliz, você ri alto, você fala alto, você faz comentários de uma forma eufórica, e isso é adequado ao estímulo que causou. Se eu fico irritada, se eu tenho uma notícia muito ruim, eu posso falar alto também, posso ficar irritada, posso ser até grosseira. Não é muito adequado, mas as pessoas acabam entendendo que é normal eu reagir frente àquele estímulo que para mim é aversivo. Então, nós temos polos. Na psiquiatria, o que foi descrito? O transtorno de humor bipolar, ele já tem muitos anos, né? Já passou a ter vários nomes, né? A antiga psicose maníaca depressiva, e ela é classificada em tipos, né? Conforme a alteração de comportamento que a pessoa tem. Uma coisa que é típica são fases que a pessoa passa em que a oscilação do humor que ela apresenta, ela não é proporcional ou adequada aos estímulos do ambiente. Então, a pessoa precisa passar semanas, de uma, duas, 3 semanas, isso aí vai muito de acordo com o quadro do paciente, sob domínio de um estado de humor independente dos estímulos que ela reage. É importante saber que os estímulos influenciam, mas se você me dá uma boa notícia e eu estou deprimida, eu vou pensar, você é uma boa notícia, mas eu não vou compartilhar daquela alegria na mesma proporção que eu compartilharia se eu estivesse fora da fase depressiva, né? Ou então essa notícia pode nem me abalar. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque o transtorno do humor bipolar, ele está sendo altamente importante em termos de impacto na saúde pública e na qualidade de vida das pessoas. Muitas pessoas não têm esse diagnóstico. Então, assim, hoje em dia fica bastante confuso no sentido do seguinte: hoje todo mundo acha que é bipolar, mas ao mesmo tempo pode acontecer de quem não tem mesmo o transtorno nem saber do que se trata. Porque muitas vezes é muito comum as pessoas falarem assim: eu tinha sintomas depressivos há muitos anos, mas eu não sabia que isso era possível de tratar. Então, e falando ainda da especificidade do CAPS álcool e droga, dos pacientes que a gente atende lá, muitas vezes a substância entra como remédio, né? O álcool ou a cocaína ou o crack, eles entram como modificadores do estado de humor da pessoa. Então é muito importante você se conhecer e saber se você não tem algum problema que está levando você a usar a substância de uma forma repetida e que isso possa vir a prejudicar a sua qualidade de vida, né? Isso é muito importante você saber. Então, primeiro ponto,
uma alteração do humor marcadamente diferente do seu comportamento habitual, né? Então é um episódio. Então o transtorno de humor ele é cíclico, característico por fases de agudização e fases de estabilidade, ou seja, fases em que você nem parece que tem nada, assim, uma pessoa que vai poder viver sem problema nenhum e sem sentir nada. Muitas vezes essas oscilações elas são espontâneas, né? Aparecem sem causa e somem sem causa também. E aí por isso que também muita gente acaba deixando de tratar, porque é uma vez ou outra, são 2 ou 3 vezes ao ano que aparece. Se não for muito intenso, ele até acaba sendo despercebido, né? Então é importante a gente saber que causa tem, mas ninguém sabe qual é. Né? Então assim, ela é multifatorial, como a gente fala, tem um componente de hereditariedade e tem um componente da expressão dessa hereditariedade, que é da expressão da parte bioquímica, onde as medicações elas vão intervir estabilizando o humor, tanto no tratamento agudo de uma fase depressiva, de uma fase de tristeza e introspecção, ou numa fase de contenção de uma euforia, de uma aceleração de pensamento, de uma sensação de autoestima muito elevado, que são as fases extremas, mas a gente pode ter intermediários no meio disso tudo. A gente pode ter uma depressão maior, uma depressão leve, uma mania e uma hipomania. Como é que essas fases são? E até ainda os quadros mistos, que são sintomas de depressão e euforia ao longo do mesmo dia. E causam intenso sofrimento para a vida da pessoa e alteração na produtividade do dia a dia, tanto para um lado ou para o outro. Nas fases depressivas, as principais características são tristeza, desânimo, sensação de energia, vontade de chorar ou apatia, sensação de vazio, ideações de menos-valia, pode acontecer com ideação suicida e até tentativas. Então, se você usa uma cocaína ou um crack, você tem a remissão desses sintomas, mas é que as remissões elas são muito curtas, tá? Então, assim, o pessoal que se automedica com substância, né, isso funciona bem assim, ó, e a gente pega muito caso que tem isso. Nas fases de mania, a gente tem um pensamento acelerado, uma sensação de irritabilidade ou de uma alegria desmedida que não tem a ver com a proporção que determinou a reação. Por exemplo, se alguém me fala atravessado, eu posso ter uma reação 5 vezes maior, posso querer até brigar com ela porque ela me respondeu mal, de uma forma até com agressividade física, né? Os casos de irritabilidade, aceleração, ela acaba impactando o convívio muito significativamente. A pessoa não consegue se concentrar nas atividades do dia a dia, tanto nas fases depressivas pela falta de energia e nas questões da hipomania ou da mania por uma aceleração de comportamento em que ela não consegue fixar na atividade nem terminar todas que começam. Além do mais, a gente tem as fases mistas, né? Que as pessoas podem ficar dias chorando muito, achando que tá tudo pior, da pior fase possível, e num outro horário do dia ela pode estar se sentindo a pessoa mais feliz do mundo. Então, assim, é muito doido, né? Mas, assim, nós estamos aqui para receber vocês. Se vocês souberem de alguém que tenha sintomas parecidos com isso, encaminhem para o profissional. Um psicólogo pode distinguir, mas cuidado para não ficar fugindo e deixando a vida levar sem a gente dar real atenção para aquilo que merece, que é pela qualidade das nossas atividades, das nossas relações e da nossa realização pessoal. Um beijo carinhoso, maiores detalhes a gente pode voltar a responder. Um abraço afetuoso.